A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs do YouTube, meus amigos, minha família, aqueles que estão junto comigo, se preparando para o arrebatamento, procurando saber a verdade de tudo, que não está aguentando mais tanta mentira, tanto engano. Se você parou para assistir esse vídeo, eu quero louvar a Deus pela sua vida e louvo a Deus por aqueles que também não querem assistir, né? E por aqueles que assistem só para criticar. Louvo a Deus pela vida de todos, porque eu quero que todos vão para o céu e que vão no arrebatamento junto comigo. É para isso que eu estou assim batalhando e creio que vocês também. Então vocês já sabem sobre o que eu vou falar. Eu estou assim com a voz meio abafada, porque é um assunto que eu venho querendo me pronunciar, mas eu estava esperando a deixa de Deus, porque eu não quero fazer nada, não quero atropelar a palavra dele, eu não quero fazer nada sem a ordem dele. Então, eu não quero fazer nada que seja do meu coração, mas que seja do coração de Deus. Então, hoje à tarde eu fiquei sabendo de mais um suicídio, agora de uma pastora, que virou uma virose, né? Agora em dezembro. E eu vou me pronunciar, né? O Espírito Santo vai se pronunciar através de mim, tá? E já orei muito antes e não vou orar com vocês agora, espero que vocês estejam em oração antes de assistirem, deem uma pausa, e porque não é uma coisa assim legal que a gente vai falar, tá? Então eu vou entrar já no assunto, para não ficar grande o nosso vídeo, porque eu quero falar muita coisa e eu estou muito triste com as mentiras que estão sendo faladas aí. O pastor dar a vida pelas ovelhas não quer dizer se suicidar. E vale para os presbíteros também, que tem um presbítero aí no meio desse suicídio, tá? Quando em João 10, versículo 11, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas. Em momento algum ele falou ali que o pastor teria que se suicidar pelas ovelhas. Porque, na verdade, esses pastores não estão se suicidando pelas ovelhas. Eu sou uma crente, né? Eu sou uma cristã agora, como eu já falei em outros vídeos, e o meu nome é Marilene, eu vou me apresentar novamente, porque pode ter alguém novo, né? Acompanhando esse vídeo. Eu sou a irmã Marilene, então eu fui para a igreja, né? Levantei minha mão, eu creio que ali eu passei a conhecer a Deus e amar da forma que eu sabia. Mas eu conheci os pastores daquela época. Eram pastores que arregaçavam a manga e com mutirão iam fazer a obra da igreja. Não recebiam salário pastoral, não. Nunca ouvi falar de um pastor daquela época que morreu, que morreu de suicídio, que estava com depressão. Mas eles cuidavam do rebanho. Eles liam a Bíblia e sabiam qual era a ordem que o Senhor dava para eles estarem fazendo. Então, a vida que eles davam pela ovelha era o sangue, o suor, a lágrima e a oração. Então, o pastor que dá esse tipo de vida para o seu fôlego de vida pelo seu rebanho, ele não tem depressão e não fica falando que está se sentindo sozinho e colocando o rebanho como réu e ele se passando como vítima, tá? Os pastores não tinham dinheiro, trabalhavam em obra e eram felizes e eles davam todo o apoio a gente, tá? Não usavam indevidamente o dinheiro da igreja. Então, eles davam a vida pela igreja, pelo seu rebanho. Em 1 Pedro 5, versículos 2, 3, 4, está escrito assim, olha: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho,
tá? Não por força, mas voluntariamente. Porque alguém vai dentro de casa agarrar no pescoço de alguém e falar, você vai ser pastor? De jeito nenhum. É porque o demônio criou como é que é? A faculdade teológica, tem até que não é faculdade, né, que qualquer um pode fazer, criou essa teologia. Aí ali eles formam pastores que não tem nem o chamado de Deus, só porque tem o diploma de pastores, aí acham que são pastores e tem que abrir uma igreja, né? Aí esses pastores que não têm chamado realmente, não têm a unção de Deus, se não tem a unção de Deus, não tem o Espírito Santo, então não aguentam mesmo. Aí vão se suicidar, porque vão ali com o seu coração, o desejo do seu coração. E quando não dá certo o desejo do seu coração, então ele ouve a voz de Satanás e ele não resiste, como em Efésios 6, né, que manda a gente sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que está acontecendo? Não está sujeitando a Deus, então não resiste ao diabo e ele está fazendo a festa, né? Falo mesmo, não estou aqui para alisar o ego de ninguém, tá? Deus não mandou. Então, nem por torpe ganância, como eu acabei de dizer. Os pastores de outrora usavam o dízimo, como manda a Bíblia, para os órfãos e viúvas. Mas de ânimo pronto, tem que atender, já que recebe dinheiro da igreja, mora num lugar muito chique, chega com uma mulher maravilhosa, né, toda chique, vinda do salão, e quando chega, as ovelhas não têm nem o telefone. Antigamente, na época que eu fui para a igreja, os pastores não tinham telefone não, mas a gente batia de madrugada na porta do pastor e ele abria e vinha atender a gente, entendeu? Dá até vontade de chorar quando eu faço essa comparação. No 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Deus não manda ter domínio, manda ensinar, mas não ter domínio, tá? Mas se a ovelha não quiser aprender e obedecer, não coloca ela na frente não, não unge, não dê cargos não, tá? Porque quem está em pecado não pode ter cargo, fica lá no banco, mas não tenha domínio. Mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor tem que servir de exemplo. Mas hoje em dia a gente está vendo vergonha, como essa, de se suicidar. Isso é uma vergonha para o evangelho. No 4, e quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, que vai vir nas nuvens, o arrebatamento, alcançareis a incorruptível coroa da glória, porque o pastor verdadeiro que age tudo certinho de acordo com a Bíblia, que a Bíblia é a cartilha, como ser o pastor e como ser ovelha, então não tem outro jeito. Quando Jesus voltar, é só alegria, é coroa de glória, entendeu? Cheia de pedrinhas brilhantes. Então, eu vou agora dizer sobre, eu estou correndo e não quero deixar nada para trás do que Deus colocou no meu coração para falar. Eu vou dar a lista dos suicidas que estão na Bíblia, porque a gente tem que falar o que está na Bíblia, né? Tem que mostrar. São todos aqueles que foram abomináveis aos olhos de Deus, tá? Abimeleque, não vou ler com vocês, mas vou dar a referência bíblica de cada um, tá? Vocês encontram o suicídio dele em Juízes, capítulo 9, versículo 54. Outro abominável aos olhos de Deus, desobediente, Saul. 1 Samuel 31, versículo 4. Outro suicida, o escudeiro de Saul. 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4 a 6. Outro suicida, Aitofel. 2 Samuel 17, 23. Outro, Zenri, ou Zenri. 1 Reis 16, versículo 18. E outro, muito conhecido, né? Judas, Mateus 27, versículo 5.
porque era outro que andou com Jesus, sabia muito bem como era o mestre, e ele sabia que Jesus ensinou não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele errou, virasse para Jesus: Jesus, eu sei que eu vacilei com o Senhor, deixei o inimigo me usar, mas me perdoe, porque eu sei que tu és o perdoador. Pronto. Jesus perdoava, não precisava ele se matar. Se matou, está lá no inferno. Como que você sabe? Eu sei porque eu creio no arrebatamento ao inferno. Porque na Bíblia fala sobre o arrebatamento de espírito, tá? João, quando estava na ilha de Patmos, que ele foi arrebatado e escreveu o Apocalipse. Então isso não é novo. Jesus arrebata sim, tem arrebatado ao inferno muitos no Brasil e no mundo, criança de todas as idades, para mostrar quais são os pecados que estão levando para o inferno. E lá a gente encontra o povo evangélico povoando o inferno. Tem uma ala só de pastores, por causa de todos os pecados possíveis. Tá? Ai, você tem experiência? Tenho. Jesus já me arrebatou 2 vezes até a porta do inferno. Ainda não me levou lá dentro. Tá? Mas, pelo visto, eu acho que ele vai me levar. Tá? E agora tem pessoas que falam assim: ah, mas Sansão também foi um suicida. Não foi nada. Sansão, ele errou a vida dele todinha, deu as costas para o chamado de Deus na vida dele, errou muito, errou feio. Quem conhece a história de Sansão sabe que ele errou feio, mas ele, sem os olhos lá naquela moenda, ele se arrependeu, ele pensou em tudo que ele fez, que foi abominável aos olhos do Senhor, e ele se arrependeu. E ali ele pedia um jeito dele limpar a barra dele com Deus, dele justificar. Então Deus deu esse privilégio para ele, tá? Porque o nome do Senhor estava sendo assim escarnecido por causa do pecado dele. Então, mesmo sem os olhos, levaram ele para ele ser o quê? O bobo da corte. E ali ele pediu a Deus, porque ele estava vendo que estavam escarnecendo sobre o nome do Deus dele. Então ele falou: deixa eu fazer uma justiça por tudo que eu te fiz. Deixa que eu mate e morra junto com eles. Como que ele se suicidou? Ele se matou sozinho? Ele não se matou sozinho. Se suicidar é se matar sozinho. Quando a gente mata o outro e depois se suicida, tudo bem, é sequência, tá? Mas ele empurrou aquilo, não tinha como ele correr não, e sem olho, ele ia correr enxergando em quê? Ainda pediu um menino ajuda para colocar a mão dele nos pilares. Então, ele matou todos aqueles que estavam escarnecendo no nome do Senhor. E ele morreu junto. Então, ele não se suicidou. Ele morreu junto com eles. Está em Juízes 16, 26 a 31. Tá? Sansão não foi um suicida. Ele fez a justiça e ele já tinha pedido perdão a Deus. Sobre provações. Provações vêm de Deus, da vida. E as tentações vêm do diabo. Tem muita gente que confunde essas duas palavras, tá? Vamos ver em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, tá? E está dizendo a fidelidade do nosso Deus. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Jó foi tentado de uma forma assim sobrenatural e ele não se suicidou. Mas quando forem tentados, ele quem? Deus, o fiel,
lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, em momento algum, o Senhor, conhecendo a nossa estrutura, Ele vai permitir que Satanás, ele não tenta, mas Ele permite que Satanás venha tentar. Por quê? Porque Satanás pede, igual pediu a Jó. Então, ele pede, fulaninho ou fulaninha é muito bonzinho, porque você está deixando ele se dá bem, tá bom, então você pode tentar. Então, se a pessoa não tem estrutura, porque não está no Senhor, tá? Deus é fiel, eu acredito na palavra dele, não na do homem. Mateus 4, de 1 a 11, não vou ler, mas fala sobre a tentação no deserto. Todo mundo conhece a história, onde Jesus estava lá, né? Já estava com fome, fraco, sem comer, sem beber 40 dias e 40 noites. Aí vem quem? Aquele que gosta de tentar, porque Deus prova. Deus desce à casa do oleiro para transformar num vaso novo. Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. Então, leiam lá para vocês verem a derrota do inimigo tentando tentar logo quem, né? Então, vamos lá. Ele deu 3 propostas e Jesus se saiu bem de todas 3. Você que gosta de ficar xingando Satanás, falando que Satanás está debaixo dos seus pés, se liga, hein? Porque ele está rindo de você e está derrotando você, tá? Porque nem Jesus, vocês não viram Jesus xingando ele, falando, você está debaixo dos meus pés, que não sei o quê, Jesus deboche com ele, isso e aquilo, vocês não viram não. E podia, hein? Deus, Filho de Deus e Deus, toda autoridade, não quis usar o seu poder e sua autoridade para fazer o que Satanás mandou. Não caiu na de Satanás. Entendeu? Então vamos lá, os pastores. Chamado. Vamos falar sobre chamado de pastores. Eu já adiantei lá na frente sobre muita gente que está sendo pastores, né? Sendo pastor, sem chamado. Se liga. Tem que ter chamado. Não entre onde não é chamado. Porque acontece isso aí, tá? Tem que ter chamado de Deus. Ore a Deus e pergunte, Senhor, eu tenho chamado de ser pastor? Se não tem, não entra nessa não, tá? Para querer rótulo, para querer... Lá na frente o tapete é puxado. Satanás, ele fica ali, ele não dorme não, tá? Então, vamos lá. Aí, se não tem chamado e quer ser assim mesmo, então vai para a cartilha que é a Bíblia. Eu não tenho chamado não, eu quero ter o chamado. Eu quero entrar à força. Então, eu vou para a Bíblia. Porque se eu fizer tudo direitinho, o Senhor não vai como é que se diz? Me castigar porque eu entrei no chamado. Eu fiz tudo direitinho, cartilha lá, olha. 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Vamos lá, eu vou ler o 1 e vou ler o 7. O restante vocês leem, tá? Vocês que querem ser pastor à força. 3, versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança, né? Quero ser pastor, é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou pastor, deseja uma nobre função, mas vai pagar o preço, tá? Aí vamos para o 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então, aquele que não dá uma boa reputação, que não tem uma boa reputação, cai em descrédito e ainda cai na cilada do diabo. Aí se suicida. É fraco. Entendeu? Aí, o dever, tá? 1 Pedro 5, 2. Daquele que tem chamado. E daquele também que quer ser pastor. Já que tem uma igreja, vamos fazer tudo certinho para ir para o inferno, gente. Que isso, uma vergonha. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreie que está aos seus cuidados, tá? Você não é vítima, não. Vítima é o rebanho.
Olhem por ele, rebanho, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. É o que eu falei anteriormente, né? Desejo de servir. Ah, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pastora porque eu quero salvar vidas do inferno. Ah, não, todo mundo falar, eu sou pastor. Como é que é seu nome? Tem gente que tem até, botou isso aí como nome. Como é que é seu nome? Pastor fulano de tal. Onde já se viu? Lá no registro de nascimento tá lá o pastor fulano de tal? Alguém perguntou quem você é? Não. Então fala, meu nome é Marilene. O que você é? Aí sim, você vai falar. Se não perguntou, eu sou pastora. Ah, eu sou fulana de tal. Ah, eu sou missionária não sei de quê. Ah, me poupe, né? Que é isso, gente? É uma vergonha. Agora nós vamos chegar lá, onde muita gente quer. Ah, tá falando, eu quero saber, porque eu já vi nos comentários dos vídeos, as pessoas, os vídeos estão falando um monte de asneiras, tá? A maioria dos vídeos, tem que dar, como é que é, atenção, carinho, a gente não consegue nem chegar. Quem consegue chegar perto? Eu não vou falar isso não, porque eu consigo chegar perto do meu pastor. Mas muitos pastores têm até segurança, tá? Sobre o suicídio. A palavra vem do latim sui, ou do grego auto, próprio, tá? Sui, quer dizer auto, próprio. E vem também do latim caedere, ou sidium. Nossa, a irmã Marilene vai pesquisar lá, pesquiso, porque para o público do Senhor, que é seguidor do canal Preparando para Arrebatamento em Santidade Total, tem que saber tudo direitinho. Eu não venho para cá para ficar enchendo linguiça, não, e ficar querendo me aparecer, não. Que eu não fico nem pedindo like a vocês, tá? Então, isso quer dizer matar. É o ato intencional de matar a si mesmo, tá? Então, vocês veem lá, juntando o sui do latim ou do grego alto, tá? Com o caedere ou sídio, suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Aí vamos lá, Êxodo 20:13. Um mandamento. Não matarás. Não matarás. Então, a gente não tem o direito de matar nem o próximo e nem a gente. Se o suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo, está quebrando um dos mandamentos. Ah, mas todo mundo quebra os mandamentos todos? E vocês acham que isso daí Deus acha gracinha? Mas não acha mesmo, né? Então, vamos em Apocalipse 21, versículo 8. Aí eu vou responder as perguntas que muitos estão fazendo. Os suicidas vão para o céu ou vão para o inferno? Para o inferno, gente. Olha lá, olha. Covardes, porque aquele que se suicida é covarde, tá? Não leva a vida até o fim, né? Ser fiel até o fim e recebereis o quê? A coroa da vida. Covardes. Incrédulos, os depravados, os assassinos, estão tudo na mesma linha. Agora eu vou falar para vocês aonde vão os assassinos, aqueles que matam os outros e matam a si mesmo. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Está escrito em Apocalipse, não tá? Não fui eu que escrevi não, tá? Isso está escrito em Apocalipse. Vão tudo para o inferno. Ah, mas eu estava com depressão. Para que existe médico? Se você sabe que tem depressão e sabe que ser pastor é um ministério espinhoso e você não tem o chamado, então não entra onde não é chamado. Vai ser outra coisa. Vai ser porteiro da igreja, mas não, né? Porteiro é um cargo muito baixo. Como é que você vai chegar para os seus amigos e falar, eu sou porteiro da igreja? Mas para Deus,
é um cargo muito importante, que está cuidando ali da entrada. Mesmo porque os porteiros não estão cuidando direito da entrada, né? Porque os porteiros de outrora não ficavam deixando as pessoas saírem na hora do culto, não. Entrou, assiste o culto. Nada de bagunça. Vai sair? Ah, então vai embora para casa. Não vai ficar aqui do lado de fora conversando, não. Era assim. Mas hoje eu vejo até os porteiros conversando do lado de fora, na hora da mensagem. Então, o suicida, mesmo sendo um pastor bonitinho, tá? Que é amigo dos grandões, ele não foi para os braços do pai, não, tá? Foi para o inferno. Igual Judas foi, Aitofel, Saul, tá bom? Saul foi mostrada uma das pessoas que foram arrebatadas ao inferno. Judas também. E outras pessoas. Não vou falar hoje não, porque hoje a gente não está falando sobre isso. O único que tem poder sobre a morte. Vamos lá? Apocalipse 1:18. E o que vivo e fui morto. Quem está falando? Jesus. Mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, a chave da morte está na mão de Jesus, que ele tomou de Satanás. Satanás não tem mais poder sobre a morte e nem a chave da própria casa dele, ele não tem poder, que é Jesus, que ele pagou o preço para ele ter. Então, a chave da morte está na mão de Jesus. Então, em momento algum, ele falou: toma, pastor, a chave da morte se mata. Se a chave da morte está na mão dele, então é ele que pode tirar o sopro de vida da pessoa. Entendeu? Finalizando, os suicidas são autoassassinos e não têm perdão. Ah, e se na hora de morrer... Olha, até isso eu vi, gente. Eu não acredito que eu vi isso. Eu não acredito. Só Deus que sabe se eles foram para o inferno. Que isso, gente? Gente que não lê Bíblia, que vai para a igreja para poder sentar no banco, fica falando esse tipo de coisa. Só Deus que sabe. E outro fala assim, como é que é? E se ele pediu perdão na hora que estava se matando? Ó Deus, eu estou te pedindo perdão porque eu vou cometer um pecado, tá? Me perdoe que eu estou me matando. Que isso, gente? Acabou ali, se matou, acabou a oportunidade dele. Os pastores e todos que se matam vão para o inferno, tá? Agora, você que nunca assistiu não porque não tem como filmar o inferno, mas assim, um testemunho, porque tem gente que conta o testemunho da irmã Francelina, é uma bênção. Ela era uma repórter cheia da grana, cheia de pompa. O Senhor salvou, ainda levou ela ao inferno. Hoje ela é uma bênção e ela vai pelo Brasil e pelo mundo todo contando. E várias pessoas, e todas as pessoas que vão ao inferno, primeiro, o anjo Gabriel leva logo no Vale dos Pastores, para ver logo. Depois que ele mostra que é o anjo que o Senhor manda arrebatar para levar ao inferno. Então, eu vou colocar lá na descrição, tá? O nome, o título de alguns vídeos de arrebatamento ao inferno. Mesmo que você não acredita, vai lá por... como é que se diz? Por curiosidade. Vai por curiosidade, tá? E vai e vê o que o Senhor está fazendo, tá bom? Vocês vão ver ali o testemunho de onde estão os suicidas, tá? Aí, pastores, se você não tem chamado, mete o pé, sai fora enquanto é tempo, tá? Porque o diabo está você está na mira do diabo.
E você que tem o chamado, vai ver como está a sua vida, vai ler a cartilha, vai se santificar, porque um pastor que está com a vida no altar de Deus e cumpre a cartilha, ele não se suicida, ele não tem depressão, ele tem cansaço. Para isso existe o quê? Férias. Para isso existe o quê? Consultório médico. Vai lá no médico para tomar um remedinho, para poder ficar mais aliviado e voltar para cuidar das suas ovelhas, tá? Isso se você precisar. Ou então vai para o joelho. Vai para o joelho, Senhor, me dá um remédio aí, me fortalece. Eu estou cheio lá de ovelhas para cuidar, tá? Então, essa é a minha palavra. Foi o pronunciamento que o Espírito Santo mandou eu fazer. E eu espero que vocês compartilhem isso para os pastores. E eu não ligo não, tá? Se falarem contra mim, não tô nem aí. Porque se falar contra mim, vai se ver com aquele que mandou. Não estou ameaçando não. Mas eu vim aqui para falar a verdade. Levei mais de uma semana para conseguir fazer esse vídeo. E não vim para brincar, não. E para falar mentira e para alisar o ego, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus e em santidade. Sem santidade, não veremos o nosso Deus.